Ô, glória. Tem crente por aí, estou ouvindo aí, alguma coisa está se movendo em volta do altar. Se fosse, aleluia, se fosse antigamente, já ia começar a cantar aqueles hinos de fogo. Que calor é esse em volta do altar, não é assim? Ia começar aí o fogo a pegar, a coisa a mover, porque a gente sabe que Deus tem coisas tremendas para acrescentar na sua vida, na minha vida. Você já pensou que, apesar de a gente estar assim com os olhos carnais abertos, se a gente conseguisse fechar esses olhos carnais e abrir os olhos espirituais, a gente ia começar a ver a manifestação da presença de Deus, porque houve aqui uma adoração. E a adoração é uma invocação da presença de Deus, é um lançar a Ele, né, o nosso clamor, chamar a presença dEle, e Ele jamais deixaria de responder, ou seja, Ele está presente nesse lugar, onipotente, onipresente e onisciente. Isso é perigoso, né? A presença de Deus se manifesta, e nós estamos nessa série, né, liberando o fogo, né? Começamos a semana passada, semana que vem tem um visitante, um bispo aí muito especial, e cada dia desse eu queria que você chamasse para o seu coração a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você chegasse para ele já no caminho vindo para cá: Senhor, fala comigo, Senhor, move ao meu favor, Senhor, traz os teus sinais, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso tem o melhor para colocar sobre nós. Então eu coloquei como tema recebendo e liberando fogo, porque eu não posso liberar o que eu não tenho. Para me liberar eu tenho que ter alguma coisa. Então por isso que eu coloquei recebendo e liberando. Deixa eu ler para você aqui a palavra, só para deixar marcado já. 2 Reis, 1 capítulo 1, né? E versículo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há? Que voltaste? E ele lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro, e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: Era um homem vestido de pelos e com um lombo cingido de um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tisbita. Então ele enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão: Se eu, pois, sou o homem de Deus, desça o fogo do céu, te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50, e este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: Se sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. A situação é nítida e clara. Esse rei era filho de quem? De Acabe.
O rei Acabe conheceu Elias? Bastantão, né? Bastantão. Ele passou um momento de grande aflição, quando Elias chegava para ele e dizia para ele que era para mudar as coisas, e ele não mudava. Quando aconteceu, né, do enfrentamento dos profetas de Baal e Acera, que eram da mulher de Acabe, Jezabel, e ele acabou colocando lá o altar, desceu o fogo do céu, consumiu, e Elias matou os 850 profetas. Então, essa família sabia muito bem quem era Acabe. E essa família, por incrível que pareça, representava o reinado dos judeus, ou seja, o povo de Deus. Como pode alguém que representa o povo de Deus, ou seja, fica na presença de Deus, talvez venha à igreja, talvez leia a Bíblia, talvez fala do nome do Senhor, talvez participa da oração, mas na hora que vai valorizar, que vai honrar, chama um Deus pagão, chama um Deus qualquer, mas não o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. O que ele está trazendo para a vida dele? Maldição. Então aqui é uma declaração de provocação de Acasias para com Deus. Por quê? Porque ele era responsável pelo reinado de Israel, porém não tinha um comportamento adequado. Estava lá em Samaria, mas não tinha um comportamento adequado. Na verdade, eu acho que ele puxou pela mãe dele, por Jezabel, né? Que gostava de mexer com tudo que é tranqueira, e aí seguia os critérios errados. E aí ele teve um momento de aflição. Nós fomos criados por Deus para a sua honra e para a sua glória. Diga: eu fui criado por Deus. Você acredita nisso? Então o teu respeito por ele tem que ser maior ainda, né? Tem que estar debaixo, porque quem não acredita, tudo bem. E como cristãos nós entendemos que fomos gerados para fazer a diferença aonde chegarmos. Aonde você chegar, as pessoas quando olharem para você tem que ver o quê? Jesus. Tem que enxergar Deus em você, tem que chegar a manifestação de Deus em você. Se não está acontecendo isso, você está com defeito de fabricação. Tem alguma coisa errada. Imagina que eu chego aqui com um carro, sei lá, um Fusca aí no passado, e encosto aí, alguém olha e fala: nossa, que Mercedes. Peraí, tem alguma coisa errada. Ou vice-versa, chegou a Mercedes, olha, o Fusca, tem alguma coisa errada. As características estão corrompidas, são corrompidas, e é isso que estava acontecendo ali. Em Salmo 104, olha o que fala no versículo 4: faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Então, quando o salmista escreveu isso, faz dos ventos seus mensageiros, quer dizer que a palavra de Deus, o poder de Deus, anda em todos os lugares. É como se o vento soprasse. Quando o vento sopra, uma folha é levada, a poeira é levada, às vezes uma casa é levada. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Mas ele fala assim: faz de seus ministros fogo abrasador, fogo consumidor. Quem é ministro de Deus aí? Tem algum ministro de Deus aí? Você se sente parte integrante da palavra de Deus? Pois é, então ele olha para você como um ministro, como alguém que recebeu a palavra, a autoridade, o poder, a determinação para ser o quê? Fogo abrasador. Esse é Elias, esse foi Eliseu, esse foi Isaías, esses foram os homens de Deus aí que passaram. E no Novo Testamento a gente começa a ver Marcos, Mateus, Lucas, João, começa a ver cada um deles como esse fogo abrasador. Eles chegam e mudam situações, chegam e transformam situações, chegam, oram e Deus traz realizações. Então essa condição é muito forte. Se você é um fogo abrasador do Senhor, então você tem fogo para entregar. Você não é um fogo só retido dentro de você, você não é um fogo guardado dentro de você, você é um fogo que aquece quem chegar por perto e queima quem se aproximar demais, porque é abrasador. E como você vai liberar o fogo? Elias nos ensinou como devemos proceder para receber e liberar o fogo que recebemos de Deus. Olhando para Elias, você tem não só uma aula, você tem um professor constante. Todos os atos dele estavam sempre ligados. Então, o primeiro que ele ensinou, o primeiro item: intimidade pessoal com Deus. Diga: intimidade pessoal com Deus. Existem alguns comportamentos que provocam respostas para as nossas vidas, e isto vale para todas as áreas, não é diferente na área espiritual. O teu comportamento provoca respostas, então o teu comportamento espiritual também provoca respostas. Então eu preciso ficar muito atento. Aquilo que eu semear, isso também eu vou
colher. Eu que provoco a situação. Sou eu que movimento, eu que declaro. Eu tenho certas coisas que eu falo, tem certas coisas que eu faço, tem certas coisas que eu busco que trazem para mim um futuro. Às vezes bom, às vezes não tão bom. Mas o espiritual é a mesma coisa. Quando eu busco a Deus, eu não recebo o diabo. Quando eu busco a Deus, eu recebo a manifestação de Deus. Mas também quando eu estou procurando o inimigo, eu não recebo Deus. Não tem como. Há coisas que a gente fica assustado de ver, porque você fala assim, mas espera aí, o pessoal está achando que Deus vai fazer alguma coisa melhor, vai tentar ajudá-los, quando eles não querem ser ajudados. Existe uma participação que é nossa, né? Nós poderíamos utilizar também, você só dá aquilo que tem. Alguém dá o que não tem? Não tem como, então você precisa ter para poder dar. Veja que o povo de Deus, desde a sua origem, era orientado por Deus em todas as áreas da sua vida, em tudo, né? Deus nunca negou protegê-los, abençoá-los. Deus nunca protegeu, nunca deixou de protegê-los ou apoiá-los. Sempre ensinou que existe uma condição para viver esta intimidade com Ele, condicional. Nós é que buscamos, queremos, nós é que nos posicionamos. Quando Elias chega até Eliseu, e Eliseu estava arando com as 12 juntas de boi, Elias foi lá, jogou a capa sobre ele, e ele fez o quê? Largou o trabalho dele, largou tudo para fazer o quê? Seguir Elias. Elias não agarrou no pescoço dele e falou, você vai comigo por bem ou por mal? Não, não. Eu dou para você o que eu tenho, a presença de Deus. Agora você vai fazer com ela o que você quiser. A salvação não é pela graça? Então você tem. Mas tem muita gente que tem a graça, mas não se mantém na graça. Escolha. Ele escolheu. Bota o fogo na carroça, faça o churrasco dos bois, para não precisar pensar em voltar. Eu vou apagar o vestígio da volta. Eu vou apagar toda a ideia de retorno. Ele sabia, como ser humano, fala a verdade, meu irmão, quantas vezes a gente tem saudade do Egito? Sim ou não? Ah, mas quando eu trabalhava na empresa tal, eu tinha isso. Ah, mas quando eu morava no bairro tal, eu tinha aquilo. Ah, mas e os meus amigos? Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Isso é saudade do Egito. Você foi liberto. E aí chega essa hora de você dizer não. Então por que ele colocou fogo no carro de boi dele, colocou fogo na carne, acabou com tudo? Não vou voltar ao passado. Não vou voltar. Eu quero agora andar na direção de Deus, com o poder de Deus, né? Então Elias, ele mostra para nós. Ele quer dizer, haverá uma escolha, e eu fiz uma escolha. Não parece, mas Elias fez uma escolha, né? Ao invés de querer andar nos passos com os reis, né? Porque, fala a verdade, Elias chegava lá e profetizava. E quando ele profetizava, o pessoal sabia, vai acontecer. Lembra quando ele falou? Não vai chover. O que aconteceu? Tinha jeito, não chove. Mas ele, depois de 3 anos e meio, ele vai lá e fala, pega o carro, aparelha ele, desce correndo, porque vai pegar, uma chuva vai pegar no caminho. O que aconteceu? Choveu. Então as pessoas que conheciam ele sabiam, ele não fala de qualquer jeito, mas ele poderia estar andando com o rei, ele poderia estar profetizando para empresário, ele poderia estar andando por aí ganhando um dinheirão por fora. Como? Cada vez que ele profetizasse, o pessoal ia ficar muito feliz e ia dar alguma resposta, mas não, ele preferiu o quê? Andar debaixo da vontade, da intimidade com Deus. Não vou andar sozinho, vou andar retirado, ao invés de andar nos palácios e ficar junto com eles, comendo bem, bom e melhor. Ao invés de se preocupar em estar com vestimentas luxuosas, o que ele fez? Pegou uma capa de animal, botou um cinto em cima para não cair, tipo, bem simples, e ele andava assim. Ele não permitia que as suas necessidades carnais, as suas vontades de ser bonitão, de ficar parecido, que a gente sabe que a moda mexe com todo mundo, a aparência mexe com todo mundo. Ele falou, não, corto isso, vou andar simplesmente com essa roupa, ao invés de manter cativo o desejo do estômago, porque eles também tinham banquetes. Você lembra que hoje, quando faz uma festa de casamento em algum lugar, dura em média de 4 horas, 5 horas, e naquela época, 7 dias, meu irmão, fazer uma festa de casamento era caro, hein? 7 dias, e você imagina colocando crente, 7 dias comendo.
Tinha que querer muito casar, fala a verdade, né? Querer muito casar. Então, e ele fala o quê? Ele preferia comer os bichinhos, gafanhoto com mel. Porque, na verdade, o gafanhoto tem toda a energia necessária, etc., né? O mel também. Então, aquele era o suficiente para ele ficar vivo e não depender de nada nem de ninguém. Então, aí você começa a ver que ele abriu mão. Ele abriu mão de uma porção de coisas que o mundo coloca sobre a gente. Quem tem celular aqui? Quando você está orando, alguma vez já tocou seu celular? E alguma vez você deixou de atender por acaso? Todo mundo dá um toquinho com a mão só para ver quem é. Já cortou, já quebrou a tua intimidade com Deus. Aquele momento você já, mas apóstolo, como é que eu vou fazer? Pode ser meu filho precisando, pode ser meu marido, não sei o que lá, pode ser a vizinha, pode ser meu primo, pode ser minha tia, pode ser minha avó, pode ser todo mundo, irmão. Pode ser até o Corinthians inteiro. Não é esse o problema. O problema é quem é Deus para você. Eu um dia eu e a bispo fomos fazer uma visita espiritual aí numa empresa grande, aí existe a empresa, e na verdade a empresa era de muçulmano, mas um gerente de lá, parente dessa pessoa, se converteu. E aí a gente orou com ele e tal, ele falou, por favor, vai orar lá comigo e tal, não sei o que, e a gente foi. E aí nós passamos, ele falou, aqui é faturamento, ali é não sei o que, aqui é produção, mostrou a empresa toda lá de borracha, e aí daí ele chegou lá e falou assim, essa sala aqui é a sala da oração. Eu falei, que legal. E aí ele falou, não pode tocar nem na porta. Ele vem para cá, o muçulmano vem para cá, o dono da empresa, e ele entra aqui. Aí dentro eu falei, mas o que tem aí dentro? Tem um tapete, só um tapete, né? E a leitura dele, mais nada, não tem mais nada, não tem água, não tem banheiro, não tem nada, só a luz de acender lá e acabou. Ele falou, ele entra aqui, quando ele entra, a secretária, o pessoal sabe, essa porta fechou, não se abre, mas se o filho dele estiver morrendo, não se abre, mas se estiver pegando fogo na fábrica, não se abre, na casa dele, não se abre. Essa porta não se abre do lado de fora, ela só vai ser aberta quando ele abrir. Ou seja, ele respeita tanto a Deus, que quando ele está lá falando com Deus, ninguém pode atrapalhar. Eu falei, mas se alguém entrar, pode ter certeza que ele vai procurar emprego em outro lugar, porque nem a esposa dele, nem a família dele, quando sabe que ele está lá, volta para o lugar e espera. Agora, e nós? Quando você está falando com Deus, alguém atrapalha? Quantas vezes você parou de falar com Deus para ver alguma coisa que aconteceu? Então começa bem naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós fazemos, porque de repente a gente fala, mas eles não seguem a palavra de Deus da forma correta, mas eles seguem naquilo que eles acreditam de uma forma profunda e respeitosa. Ele era um homem fiel e obediente a Deus. Passou um tempo, é até interessante, mais uma coisa que ele falou lá que marcou minha cabeça aquele dia. Ele falou assim, quando é difícil o pastor, vamos dizer, é o share deles, mas o pastor deles vir, mas quando o pastor vem na empresa, o faturamento do dia é do pastor. Ele chega lá e ele não fala assim, deixa eu ver o que faturou. Ele não chega lá e fala assim, o pastor está aí, fatura o mínimo possível que a gente vai entregar a oferta para ele. Não, tudo, desde que amanheceu o dia até o final do expediente, toda nota emitida, ele vai, checa o valor, soma o valor, emite uma ordem de pagamento, um cheque, alguma coisa, e manda entregar lá na mão do líder dele. Isso é dízimo? É bem mais que um dízimo, mas ele falou assim, eles consideram que se o líder espiritual deles veio até o local com ele, é uma honra tão grande, é como se Deus enviasse o seu representante. E eu fiquei ouvindo assim e falei, nossa, como pode o pessoal ter uma sensibilidade tão grande, de ter coragem, de dizer assim, não importa, o faturamento do dia tem que ser entregue. Mas foi o dia que mais faturou, tem que ser entregue. Foi o dia que menos faturou, tem que ser entregue. Ninguém mexe em nada diferente disso. E isso é um posicionamento, é uma escolha, não é uma obrigação. Porque quem é que vai saber o que passou lá na nota fiscal?
Ele podia falar, finge. Aquela história, né? Ao invés de dar os 10% do dízimo, dá 5% e está tudo certo. Podia, é um erro. Mas ele não fazia isso. Ele falou, eles levam muito a sério. Por isso tornou uma das fábricas de borracha as maiores, né, na América Latina. Aí você fala, isso é a fé, é o posicionamento e a determinação deles. E eles não eram cristãos. E aí? E nós cristãos? Você teria essa coragem? Pega todo o faturamento da loja, pega todo o faturamento, o apóstolo vê aí, pega lá, separa tudo, manda entregar. Não é que tem que levar na mão, não. Calma que eu vou separar tudo até o final do dia, manda entregar. Só Deus, né? Passou um tempo na total dependência de Deus, e o Senhor enviava o alimento através de um corvo, lembra disso? Que Deus falou para ele, está faltando tudo, tal, vai para perto do ribeiro, e lá tinha água, mas e a comida? O corvo ia lá, entrava lá na comida do rei, pegava a carne e trazia para ele aonde ele estava. É intimidade ou não é, irmão? Fala a verdade, é muita intimidade, né? Depois foi morar com aquela viúva de Serepta. E aí Deus falou para ele, secou o ribeiro, vai embora, vai encontrar uma viúva que vai cuidar de você. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele pensou assim, a viúva no mínimo deve ser rica, né? Deve ter muita coisa em casa. Chegou lá, ele falou assim, você pode me dar um pouco de água? Ela falou, bom, vamos dividir a água. Aí falou, você pode me dar, fazer um bolo para mim? Ela falou assim, ruim. Por quê? Porque tem pouca coisa, eu fui catar uns cavacos aí, vou fazer um pão, um bolo, nós, meu filho, eu comeremos e depois? O que ele fez? Faça primeiro um pequeno bolo para mim, e esse vai ser a razão da multiplicação, porque o azeite da farinha, o azeite da botija não acabará, a farinha da panela não acabará, e assim ficou até que a água voltou e tudo voltou ao normal. Mas seguindo nessa lógica, ainda o filho dela morre e ele faz o quê? Ressuscita o filho dela. Você começa a ver que no meio da dificuldade, naquele tempo da aflição, na hora que parece que as coisas não vão dar certo, é quando Deus fornece o fogo, fornece a autoridade. Nós vemos pessoas que reclamam, pessoas que gastam o seu tempo reclamando, falando, achando, né? Onde que está Deus? Você não vê ele fazer isso. Por quê? Porque ele confiava em Deus ao ponto de se entregar. Se eu estou aqui e não tem, vai ter. Se eu estou aqui, as coisas estão ruins, vão ficar boas. Alguma coisa vai acontecer, não é desse jeito. Só tem água, vai ter carne, Deus manda carne. Não tem mais farinha e não tem azeite, vai ter, vai multiplicar. E a cada vez que a gente olhava ou olha para Elias, a gente vê ele tomando atitudes que realmente transformam situações. Era um homem que subia ao monte e ficava em oração junto a Deus por dias. Um homem que encarou 850 profetas de Baal e Acera e acabou com a história. Mas como pode? Amado, a única diferença é que ele escolheu ser fiel a Deus. Toda vez que você for fiel a Deus, você vai estar provocando o fogo de Deus. Você está manifestando o fogo de Deus. Seus encontros com o rei Acabe eram orientação para conserto. Toda vez que ele ia falar com Acabe, Acabe falava, já veio meu perseguidor. Mas matava ele? Não achava. Botou gente para procurar em todo lugar. Não foi Acabe, na verdade foi Jezabel que mandou matá-lo, mas procura ele para matar, não achavam. Aí chega um dia que Deus fala com ele, você vai se apresentar lá. Aí ele vai se apresentar, avisa lá Acabe que vai ter um encontro. Já pensou? Está falando que vão te matar e você fala assim, avisa lá que eu estou indo. Qual é o volume de confiança que ele tinha? A certeza que ele tinha. Mas essa certeza não se ganha ou não se recebe simplesmente porque a gente diz que é. Mas nós vamos chegando tão perto, que quando você fica perto do fogo, o fogo começa a queimar você. Foi isso que ele fez. O meu Deus é fogo consumidor, e eu vou ficar perto dele, porque o fogo dele vai pegar em mim, a autoridade dele vai pegar em mim, o poder dele vai pegar em mim.
E essa manifestação é que Deus quer dar para você. Ele quer colocar em você a certeza e a convicção que quanto mais você chega perto dele, mais o fogo dele chega em você, mais a autoridade dele chega em você, mais a convicção dele chega em você, mais o poder da manifestação, da cura, da glória, da realização, da transformação chega na sua casa, chega na sua vida, chega na sua família. Você é representante disso. Os comportamentos o levavam para mais perto de Deus, e assim vivia cheio da sua presença e do seu fogo. Busque a intimidade com Deus, você receberá o fogo do Senhor. Amado, Deus não está procurando pessoas que sejam intimamente capazes de recitar a Bíblia toda. Não é isso. Deus está procurando as pessoas que querem entrar na intimidade com Ele, a ficar nos pés dele, a chorar com ele, a sorrir com ele, a andar com ele. Sabe aquela situação de você falar assim: tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. A minha vida muda a partir de hoje. A partir de hoje eu não vou reclamar mais. A partir de hoje eu não vou ver mais defeito nas pessoas. Porque é fácil, não é? Achar defeito nas pessoas é a coisa mais tranquila que tem. Se olhar para mim, você vai achar também. Não pode, hein? Mas vai achar. Não deve, mas vai achar. Porque somos seres humanos. Agora nós abandonamos todas as coisas que não nos acrescentam para viver aquilo que nos fortalece, aquilo que encandece em nós, ou seja, que se torna uma labareda. E quando você chegar vai ser diferente, quando você falar vai ser diferente, quando você orar vai ser diferente. Como devemos proceder para receber e liberar o fogo que recebemos de Deus? 2, ser disponível a ouvir a Deus. Você está disposto a ouvir a Deus? Mas para ouvir a Deus, dá para ouvir a Deus assim na televisão? Dá para ouvir a Deus quando tem uma festa, todo mundo falando aquela bagunça, você entra lá também, já sorri, começa a entrar na bagunça? Dá para ouvir? Não dá. Quando a gente vai ter uma conversa séria com alguém, o que a gente faz? Desliga a televisão, afasta as pessoas, ou vai para um canto e fica você e aquela pessoa. Se a conversa for séria, se a conversa for algo profundo, é 2, não tem uma dúzia. Se começa todo mundo a falar, não chega a lugar nenhum. Então quando nós queremos também entrar para ouvir a Deus, não dá para ouvir a Deus se todo mundo está falando, se todo mundo está brincando, se as pessoas que estão à sua volta estão fazendo alguma arte, alguma coisa, começa a complicar. Não é que Deus não possa falar com você, porque quando você amadurecer, mesmo no meio da guerra, você vai ouvir a voz de Deus. Mas você precisa adquirir primeiro intimidade para poder ouvir. Olha o que fala no versículo 3: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para encontrares com um mensageiro do rei, Samaria. Diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Elias foi. Ele fala: então Elias partiu. Elias não era só ouvir, era ouvir e obedecer. Ele estava ligado, né? Estava pronto. Tem muita gente que gosta de trazer revelações do Espírito Santo, mas somente quando elas são agradáveis aos ouvidos das pessoas. Ele não, se ele vê alguma coisa que não vai ficar boa, ele sai fora. Ele prefere, como diz, dar linha na pipa. Tchau, isso não vai ficar bem, não vou ganhar ponto, não vou ser bem visto. Mas a verdade de Deus não é as pessoas, é Deus. O que é que Deus quer dizer? O que é que Deus está falando? Quando ele chega e fala assim: põe tua vida no altar, corrige a sua vida, porque certamente morrerá. Lembra que ele falou isso daí para o Ezequias? Ele queria dizer para Ezequias: chegou o tempo. Mas Ezequias virou para a parede e orou. O que Deus fez? Deu mais 15 anos para ele. Se a gente começar a entender, tudo que vier de Deus deve ser avaliado, mastigado e pensar assim: o que eu posso fazer? Porque contra Deus eu não posso fazer nada. Mas se eu começar a falar com Deus, eu vou entender aonde Ele quer chegar. Deus queria que Ele corrigisse a sua vida. Deus está dizendo assim: vou te matar hoje. Ele está dizendo: corrija a sua vida porque está no tempo. E eu não quero que você perca a sua salvação, a sua continuidade. Quando ele vai e conversa com Deus e passa, Deus fala para ele: então agora você está pronto, você entendeu o que é para fazer, então
pode ficar com mais 15 anos, porque você sabe o que você deve fazer. Libera o seu caminho. E nós estamos precisando entender o que Deus está querendo fazer. Deus fala para você, não vai, o que você faz? Vai. Não faz isso, e você? Faço. Cuidado, você vai acabar perdendo a sua salvação, vai entrar num caminho errado, vai acabar, tendo problemas em casa, e etc, 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 quantas coisas. Você fala, mas meu amigo falou. Quem vale mais, seu amigo ou Deus? O céu ou o inferno? Então para de papagaiada, né? Tem que tomar uma atitude. Espera aí, se Deus já está colocando, não, e Deus fala de diversas formas. Deus fala com sonhos, Deus fala com pregadores, Deus fala através de irmãos, Deus fala através de plástico no carro, Deus fala de diversas maneiras. Agora, se fazer de cego o que não quer entender, aí é uma oportunidade pessoal de cada um de nós, porque a vida é feita de escolhas. Então o que é que você tem escolhido? Tem escolhido o quê? Ser igual ao mundo? O mundo jaz no? Ou você quer seguir a presença de Deus? É uma escolha. Nós escolhemos aqui, ele mostra isso. Elias escolhe o quê? Fazer exatamente a vontade de Deus. Imagina que ele foi nos soldados, nos enviados, de Acasias, e contou isso para eles na cara deles. Para e volta. Eles pensaram duas vezes para voltar? Por que não? Era Elias. Ele sabia muito bem, não mexa com o profeta de Deus. Hoje as pessoas não respeitam, mas naquela época o pessoal respeitava. Se o profeta de Deus está falando, e alguma coisa se levantar contrário, quem vai defender ele? É Deus. Então não é simplesmente você olhar para aquela pessoa e achar que a pessoa não tem valor. Não, peraí, quem que está falando? É um profeta, é um ungido, é um consagrado, peraí. Então tem Deus por trás dele. Então alguma coisa de não bom pode acontecer. Eles pararam na hora, como diz, seguraram a ordem do rei e voltaram lá. E o rei falou, por que vocês voltaram logo assim? É porque a gente encontrou um pessoal aí na rua, Mas como é que é? Eles podiam ter falado lá, encontramos um profeta e a gente sabe que não ia ficar bom, a gente voltou correndo. Essa é a verdade, Através desse seu comportamento virá sobre sua vida o fogo de Deus para o que for necessário. Por que você está precisando do fogo de Deus? O que você está buscando? Porque nós sabemos que esse fogo é algo especial que vem do Senhor. Essa manifestação vem através da intimidade que o Espírito Santo de Deus hoje manifesta em nós. Hoje nós temos essa liberdade, essa facilidade. Hoje o Espírito Santo está derramado sobre todos nós. Então depende de nós crescermos nessa dimensão ou não. Como devemos proceder para receber e liberar o fogo que recebemos de Deus? Terceiro, honrar a Deus com os seus comportamentos. Os nossos comportamentos. Não adianta eu falar, eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar falando coisas, eu preciso tomar posição. Ei, você acha que o inimigo não vai tentar derrubar você? Você acha que de repente, quantas vezes, até Elias teve um momento que ele teve medo e entrou na caverna, lembra disso? Ele não fez nada contra Deus, mas ele entrou na caverna. O que Deus fez? Foi até lá, para falar com Elias. Elias, o que você está fazendo aí? Quase que ele fala, você esqueceu quem você é? Você está prestando atenção em Jezabel? Está prestando atenção em Acabe? Está perdendo seu tempo, sujeito. Sai daí. Essa é a verdade. Nós às vezes deixamos com que entre o medo, a dúvida, a incerteza, que as pessoas falem à nossa volta, que às vezes a gente sinta a área de orgulho ferida. Mas todo mundo faz e eu não posso fazer, todo mundo rouba e eu não posso roubar, todo mundo não sei o quê. Querido, você é de Deus. Diga para a pessoa do lado, você é de Deus. Você não é de Satanás. Fala, pelo menos eu acho. Eu acho. Não é assim? Algo perigoso. Honrar a Deus. Terceiro é honrar a Deus com os seus comportamentos. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita,
levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei, e disse-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Ele foi lá, no nome de quem? De Deus. Não há Deus em Israel. Israel era o local, era o povo de Deus. Como é que o povo de Deus vai consultar demônio? Como é que o povo de Deus... eu lembro uma pessoa falando, ela falou assim, porque lá perto de casa tem um pessoal lá que toca o tambor, não sei o que, e falou que se bem não fizer mal, também não vai fazer. Alguém já ouviu uma frase dessa? Aí você está desrespeitando o ensinamento do Senhor, que falou para você não ter outros deuses. Só existe um, e não é para você ter outros. Quando você vai para os outros, luz e trevas não se misturam. Aí começa a coisa errada. Às vezes ficamos sabendo dos comportamentos das pessoas à nossa volta que não honram ao Senhor, e ao invés de falarmos a verdade, preferimos ficar... Mas você acha que eu vou falar? Vai. Você é crente, não é? Sim ou não? É crente ou não é crente? Então você não vai ofender ninguém, mas você vai falar, porque a Bíblia diz assim: conhecereis e a verdade. Como alguém vai ser liberto se não conhece a verdade? Quem é que vai falar para ele a verdade? Você viu que tem 4 ou 5 eu aí? O resto falou ele. Nós precisamos aprender que aquilo que nós somos tem que ser declarado. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te respeitar por aquilo que você é. Quando o cara é um bandidaço lá fora, né, dos fortes, o cara respeita ele porque ele é crente? Respeita ele porque ele é bonito? Respeita ele porque ele tem uma esposa bonita? Não, porque ele é bandido, porque ele tem um posicionamento dele. Quando fala o nome dele, todo mundo fala: meu, esse daí não. Respeita ele por aquilo que ele é. Agora, e você? Respeitam você pelo quê? Porque você é docinho de coco, mentiroso, enganoso, frágil, ou porque você é crente mesmo? Chega no lugar, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, irmão, isso não agrada a Deus, isso não faz bem para a sua vida, o final disso é inferno. É isso mesmo que você quer? Eu quero, então vá para o inferno em paz. Não, vá em paz. Se a pessoa for mais íntima, você pode falar: vá para o diabo que te carregue, porque é íntimo você pode falar assim, né? Agora, pensa bem, você fala: peraí, Elias estava lá, e ele não foi lá para perguntar para o Acasias: Acasias, poxa vida, Acasias, tem o outro Deus lá, o Baal, tem o Deus de Acera, tem o Deus não sei o que lá, você tinha que escolher justo o Zebub aí, o cara, mas o que é isso aí? Não, você está indo consultar outros deuses, não há Deus em Israel. Você esqueceu quem você é, você esqueceu o poder daquele que é Senhor dessa terra, esqueceu. E é isso que ele fala quando fala de honra. Você entra no meio, você ri das piadas que são sobre coisas de Deus, você ouve as pessoas falando. Tem crente atacando Israel, é verdade, tem cristão aí atacando Israel. Mas eles estão numa guerra lá, não é justo, é justo, não é justo. O que a Bíblia fala para a gente fazer? Orar pela paz em Israel. Essa é a sua parte. Não é julgar, porque a gente sabe que o negócio lá não é de hoje, né? É Ismael e Isaac, é lá atrás. A coisa começou de uma forma errada. Sara foi brincar com o fogo, acabou queimando tudo, né? E tal, e isso vem. Agora, essas pessoas que estão mexendo com tudo isso, Hezbollah e etc., eles são pessoas que matam dando risada, não tem dó nenhuma, mata o bebê, mata todo mundo. Eles estão defendendo a terra deles. O mínimo que eu posso fazer é orar para que Deus abençoe. Senhor, que acabe a guerra, que Deus dê a vitória a eles e que fique lá em paz, porque a paz deles será a nossa paz, é o que a Bíblia diz. Então nós precisamos parar com esses comportamentos quaisquer para começar a honrar a Deus. Porque se vem alguém que é, vamos dizer assim, empresário, um bom empresário na tua empresa, você dá para ele o melhor.
Se ele vai almoçar com você, você quer pagar o melhor almoço. Mas se é para coisa de Deus, você não dá valor nenhum. Está errado. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que honrar a Deus, tenho que falar para as pessoas que estão à minha volta. Nós não estamos evangelizando, mas o mundo está evangelizando. Aumentou o número de drogas, aumentou o número de bebida, aumentou o número de jovens, né, se prostituindo, aumentou tudo que tem de ruim, aí está aumentando muito grandemente. E aí nós ficamos com vergonha de dizer quem é o Deus da nossa vida ou falar o que é certo. Nós precisamos ter esse fogo dentro de nós, esse fogo que é abrasador. Quando chegar nos lugares de falar, e as pessoas vão te ouvir, porque eles vão ver em você a verdade de Deus. Eles não vão ver brincadeira, eles vão ver realização. Isso precisa estar dentro de você, né? Ao invés de falarmos a verdade, preferimos ficar calados. Muito se fala dos profetas, dos apóstolos, por seus comportamentos de fidelidade a Deus. Nós precisamos seguir os mesmos comportamentos de fidelidade e lealdade ao Senhor, ensinando as pessoas e honrando a Deus. Ensinando as pessoas e honrando a Deus. Comportamento de fidelidade e lealdade a Deus. É uma coisa que às vezes as pessoas já não pensam. Nós precisamos começar a mostrar como é bom ser cristão, como é bom seguir a Jesus Cristo, como é bom abrir mão do pecado, como é bom estar guardado na presença do Senhor. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente acreditar nisso. Não adianta eu falar para os outros, eu tenho que mostrar com a minha vida, e aí eu vou honrar a Deus mostrando tudo que Ele tem colocado. Elias não teve dúvidas em demonstrar quem era o Deus de Israel. E você tem dúvida de mostrar quem é o Deus da sua vida? Você também fica com aquelas frases: mas o meu patrão é tal. Os meus amigos da escola, eles dão risada se eu falar. E você? Vai ficar preocupado que eles dão risada? Pensa bem. Muitas daquelas pessoas que estão lá na escola, que estão lá no trabalho, que estão lá na sua vizinhança, gostariam muito que você fosse determinado ao ponto de ajudá-lo a sair do buraco que eles estão. Mas ao invés disso, eles ficam presos, sabe? Porque como é que eu vou entregar que eu sou fraco? Então eu prefiro mostrar que você é fraco. Então eu falo da sua religião, falo da sua vida, eu mexo com você e você não percebe. Eu contei aqui, um dia a bispa estava em casa, lá tinha piscina, o Fernando levou os amigos dele lá do Ábaco lá, estava tudo dentro da piscina, os meninos, e ela ficou perto da janela para ouvir a conversa, porque mãe é assim, né? Mãe tem que ouvir a conversa, né? Aí, o que você está fazendo aí? Falei, tá bom. Aí ela está lá ouvindo, aí os meninos estavam lá, tinha um que estava provocando todos os outros. Não bebe, é frouxo, não faz não sei o que, não sei o que, aí você não sabe nada, só tirando sarro, falando mal, falando deles assim, só pensa em ficar estudando, você tem que curtir, é aquele bonitinho malandro, tá, não sei o que. Eu vi que ela saiu, eu falei, pegou. Falei, eu não queria ser esse menino. Não deu outra, ela deu uma volta, e aí, vocês estão bem? Tudo bom? Eu no canto da porta, só no, né? Aí ela foi lá e tal, aí chegou perto dele, e você, como é que você está? Eu estou super bem, não sei o que tal. Como é que estão as suas notas? Não, como estão as suas notas? Eu estou mal em tal coisa, mas em tal coisa eu estou bem. Mas e papai entrou na mãe, falou do papai, a mamãe e tal, daqui a pouco o moleque já está com uma cara de choro. Aí eu falei, cadê o gostosão? O sabe tudo. Baixou 100% da bola, quase morreu afogado. Foi baixando. Aí você fala assim, os outros todos perceberam, somos idiotas, porque um cara que é qualquer coisa está dando lição para a gente. Que negócio é esse? Peraí, a gente estava tudo aqui, você olhava para os outros, tudo assim, carinha de tonto, e aí vem ele todo sobrepondo, porque pode, porque faz. Quando inverteu a situação, o pessoal falou, caramba, a gente estava se entregando para um grande nada. E essa é a verdade, irmão.
você está com Deus, o poder se manifesta em você, o fogo de Deus já arde em você, você tem muito para entregar, você tem a palavra, a determinação, a cura, a libertação, a transformação, a restauração, e você não está percebendo. Você está perfeitamente preparado para coisas gloriosas da parte de Deus. Então, olha para cima, vai andar assim a partir de hoje. Como nós devemos proceder para receber e liberar o fogo que recebemos de Deus? 4, ser homem de Deus. Nós precisamos, o próprio capitão que recebeu, porque ele, você sabe que ele foi lá, manda o capitão lá com 50, pega esse profeta aí, traz ele para cá. Aí o capitão subiu, com 50, todo mundo armado, chegou lá e falou para ele o quê? Homem de... Elias pegou a palavra. Pegou a palavra. Olha o que ele fala aqui. Enviou o capitão de 50, porque estava sentado no cume do monte. Onde Elias estava? No cume do monte. Você pega um crente, ele está lá no monte, lá orando, já há alguns dias, e alguém se levanta contra a situação. E aí? Vai encontrar Deus, Se fosse Ismael, quando foi para o monte, ele estava lá, ele começou a gritar na madrugada, aquele negócio todo: eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, eu quero Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o fogo pegou lá no monte. O chão ficou incendiado. Quem já foi no monte e viu o chão com fogo aí? Tem alguém que viu ali. O chão ficou todo vermelho, aquela coisa como se estivesse pegando fogo. Sabe a sarça ardendo? A mesma coisa. Aí o sujeito lá, o evangelista, falou: eps, não quero mais anjo, não quero mais arcanjo, agora eu só quero Deus. Ficou maluco. O povo começou a ficar maluco, a correr. Teve gente que deitou no chão, o corpo ficou marcado no chão, assim, o corpo como se fosse ele deitado mesmo, levantou, o fogo ficou lá. Aí você fala: que loucura é essa? É porque o fogo já está dentro de você. É só uma questão de você se posicionar para que o fogo encandeça e comece a incendiar. Será que você entende isso? Que talvez as pessoas falem assim: mas que fogo é esse? Como é que pode? Eu lembro que o pastor Marcelo até trouxe as folhas na mão, levou para casa, orou em casa para a pastora Cíntia e as crianças verem, e acendeu à noite na casa dele, só de orar de novo. E é isso que nós precisamos entender. Tem coisas que Deus já entregou nas nossas mãos, e a gente não está olhando, a gente não está avaliando, a gente não está participando, a gente não está se permitindo. Muito mais Deus tem para te dar, Ramorecai, Bipodobadai, porque você é um escolhido dele, Arabaxebiacai, um separado do Bequebiadabiarrácia. Você foi separado por Deus. Não olha para a dificuldade, não olha para as coisas ruins, não olha para aquilo que está acontecendo à volta, olha para Deus, autor e consumador da sua fé. Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: se pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos seus 50. Logo desceu do céu e consumiu o fogo, consumiu ele e os seus 50. Ele falou que ele era homem de Deus, ele usou a palavra: eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e te consuma você e os seus 50. Foi. O rei mandou mais outro, e mais 50, jogou fora. Novamente, o segundo chega lá e tornou o rei enviar outro capitão de 50, seus 50, e este falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Vai provocar Deus ainda? Desce depressa? Deus, mesma coisa, se eu sou homem de Deus, desça fogo. Queimou ele aí veio o que? O terceiro. E respondeu Elias e disse aqui tal, aí tornou o rei a enviar outro capitão, tal, veio, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou, disse: homem de Deus, seja peste,
preciosa aos teus olhos a minha vida e destes 50 servos. Mudou alguma coisa? O primeiro mandou ele descer, o segundo mandou descer depressa, o terceiro já ajoelhou. Peraí, vamos com calma, esse negócio aqui está ruim. O rei está morrendo mesmo, vai morrer de qualquer jeito, está lá podre, vai querer me jogar no buraco. O mundo é assim, o mundo está podre, está morrendo, então ele quer nem saber do crente, quer que o crente se estrague. Mas você que é crente, que conhece Deus, que tem essa intimidade, não vai dar esse mole para eles não. Você vai se posicionar. Foi o que ele fez, me posicionar. Eis que ele faz diferente, né? O fogo consumiu os outros, então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não se preocupe, não temas. Levantou-se e desceu e foi até o rei. Agora, Deus fala para ele: pode descer, esse aí é quebrantado, esse aí está lá no palácio, mas já tem um coração, né, que não está do mesmo jeito, pode ir junto, não vai acontecer nada. Isso é aquilo que precisa arder no nosso coração, porque muitas vezes a gente toma atitudes que não deveríamos tomar, mas se a gente tiver ouvido aberto para Deus, nós vamos ouvi-lo e vamos entrar na sua dimensão. É para descer, Senhor? Não. É para mandar fogo? Manda o fogo. De novo? Fogo? Fogo. Não, pode descer tranquilo? Tá, estou descendo então, estou indo lá. Eu imagino a cabeça deles e do rei. Deus só pode te honrar e proteger se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus. Você quer ver o fogo? Entra no centro da vontade de Deus. Fica naquela dispensação de parar de achar e entrar realmente dentro da palavra. Virá o que você precisar. Elias usou as palavras dos capitães porque ele era conhecido como homem de Deus. Como você é conhecido? Como as pessoas te veem? Ele era visto como homem de Deus, né? O pai deste rei era Acabe, que sabia o poder de Deus, manifestava sobre a vida de Elias o seu profeta. Se comporte como homem de Deus, e o Espírito Santo de Deus não negará fogo quando você for afrontado. Mas se comporte como homem de Deus, fique nessa dimensão, se posicione nessa dimensão, para que ele possa responder a você. Quinto e último: agir com convicção e determinação. O crente precisa agir com convicção e determinação. Mas o inimigo é grande, mas o inimigo é poderoso. Você está falando isso porque você não conhece o tamanho do teu Deus. Porque por mais poderosinho, mais fortinho, mais maldosinho que seja o inimigo, ele está debaixo da potente mão de Deus. E isso precisa arder no seu coração. Você tem problemas? Todos temos. Você tem dificuldades? Todos temos. Você passa por dias de angústia? Todos nós passamos. Mas nós temos um Deus que está conosco, e é Ele que vai dar a resposta que é necessária. Por isso eu preciso ter convicção e determinação. Convicção para tomar atitude e determinação para não voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Então o anjo, né, do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se, desceu e foi ao rei. E disse-lhe, assim diz, ele foi falar com o rei agora: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor. Teve jeito para o rei? Elias vai lá: pode descer. Então eu vou fazer o seguinte: quando eu chegar lá no rei, eu falo: olha, rei, não foi muito bom você ter consultado assim, porque você é um cara legal, você é um cara bacana, você é rei, cara. Então, não foi legal e tal. Olha, vamos orar para que Deus possa te curar, né? Vamos orar. A gente faz uma oração, talvez 2, ou 5, ou 10. Quem sabe a gente muda o coração de Deus. Foi isso que Elias fez? Elias, você vai lá e vai falar a mesma coisa, vai falar para ele que ele está consultando outros deuses. Por acaso não existe Deus em Israel? E ele foi lá e fez exatamente o que Deus mandou. Por que você foi consultar o Deus de Ecrom? Por acaso não existe Deus em Israel? Essa cama que você subiu, certamente você vai morrer. Acabou.
Por quê? Determinação. Eu fui enviado, eu estou convicto quem é que me enviou. E eu tenho a determinação para não afinar, para não dar uma de molenga, para não afrouxar, para não querer dar jeitinho. Se Deus falou, não se envolva com aquela pessoa. Ah, mas puxa vida, ele é amigo do chefe. Ele falou o quê? Não se envolva. Fim. Zero, acabou, não vou me envolver. Ah, mas se encontrar ele, eu cumprimento, tudo bem? Vou embora, mas eu não vou me envolver. Eu não vou para a casa dele, não quero ele na minha casa. Vou mudar o meu comportamento. Só que nós não. A gente está naquela fase do ser bonzinho. Na Bíblia não tem nenhum lugar você vai achar assim, e o bonzinho entra no céu. Não vai achar. Não tem isso. Ele até ensina lá em Gálatas os comportamentos que a gente deve ter e os que não deve ter, mas ele não fala que ser bonzinho muda a vida de alguém. Ele fala que você deve ser fiel, que você deve estar debaixo da palavra, que você deve ser obediente, que você deve honrar a Deus. Isso nós precisamos aprender, amados. Alguém quer o fogo de Deus na sua vida? Então aprende isso. Deus não dá o fogo dele simplesmente por dar. Ele coloca essa manifestação quando as pessoas querem. Eu falei, o pessoal foi todo para o monte. Teve uma vez que estava chovendo um monte, mesmo chovendo muito lá, e o fogo apareceu do mesmo jeito. O pessoal voltou tudo cheio de barro, até a cabeça. Levaram um jogador de futebol que ia na igreja, um cara profissional e tudo, São Paulo na época, e ele foi, e o carro dele parece que o estofamento era claro. Ele rolou no barro. No dia seguinte ele teve que mandar o carro lavar tudo, porque tinha barro até no teto. Mas ele falou assim, se vocês forem de novo eu quero ir. Por quê? Porque o fogo de Deus é especial. Porque o fogo de Deus, ele constrange tudo aquilo que é podre na vida da gente, ele muda a vida da gente, e nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Talvez alguém tenha pensado que Elias falasse daquela maneira com o rei, não ia ter coragem, porque ele falou só porque estava distante, agora que está perto ele não vai falar. Não, ele falou distante, falou perto, a mesma coisa. Porém Elias tinha convicção de quem era o Deus da sua vida, e que suas palavras retratavam a vontade de Deus. As suas palavras retratavam a vontade de Deus. Não é por raiva, não é por, querer ser melhor que os outros, não, é a vontade de Deus, é ela que tem que estar em linha, né? Elias tinha convicção. Então quando o Senhor diz para ir com o capitão até o rei, Elias não tem dúvida, vai. Chegando ao rei, faz aquela declaração super forte. Talvez alguém pergunte, mas será que Elias não teve medo do que o rei poderia fazer com ele? O que você acha? Lógico que teve medo. Ele é humano, ele é um ser humano. Apesar dele ser profeta, ele também era um ser humano. Ele era igual a você. Com certeza deve ter tido medo. Elias era um profeta, mas também era um ser humano, né? Mas aí é que está a diferença de quem verdadeiramente é de Deus. Aí que está a diferença. Porque não é por causa que você tem medo que você não tem medo que você é de Deus. Não é porque você tem medo que você não tem medo que você obedece. Você vai além. O medo não poderá parar o agir do fogo de Deus na sua vida. Isso que precisa arder no seu coração. Ah, mas eu não vou aceitar fazer coisa errada, vou perder amigo, vou perder emprego, o que eu vou perder? Meu irmão, ainda que você perca, Deus abre outra porta e começa tudo de novo. Pode ficar tranquilo, não saia da presença, não saia do poder, não saia da autoridade dele, porque é ele que guarda você. Aí você tem que lembrar daquele Salmo 104 que nós falamos aqui. Faz dos ventos seus mensageiros, faz dos ministros um fogo abrasador. Faz dos seus ministros um fogo abrasador. Isso precisa arder no seu coração. O Espírito Santo quer tomar a sua vida. Você precisa permitir. Mas como eu vou permitir? Quando você valorizar mais a Deus do que a sua carne, do que, apóstolo, mas espera aí, e se de repente der alguma coisa errada? O que você chama de dar errado? Você não vai mais satisfazer a sua carne? Se você vai ter alguma dificuldade? Pois eu conheço um monte de gente lá no mundo que está tendo dificuldade agora.
Eu conheço gente lá no mundo que está desempregado, eu conheço gente lá no mundo que está enfermo, eu conheço gente lá no mundo que foi assaltado, eu conheço gente lá no mundo que, sabe, teve brigas e etc, etc, etc. Então não é o problema que porque você é crente, você pode ter um problema desse. Não, você tem Deus. Ele vai te socorrer. Porque a Bíblia diz, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, peraí, se eu sei disso, eu tenho uma convicção. Eu não estou sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Há um Deus todo-poderoso que está olhando para mim agora e quer responder para você com fogo. Ele quer responder com fogo. Ele quer realmente ministrar você de uma forma especial do altar. Ele quer mostrar para você que quando alguém quiser tentar colocar alguma dúvida no seu coração, você vai poder lembrar assim: há Deus em Israel para que eu possa consultar. Há Deus na minha vida, Israel é você, para que você possa consultar. Você tem Deus, Ele está com você, o fogo dele já foi liberado sobre a sua vida. Então agora eu preciso fazer o quê? Assoprar a brasa.